Feliz 2026 com uma nova camada de ressaca para o Chelsea. Enzo Maresca não é mais treinador dos Blues. E com isso a gente tem pelo menos três grandes questões para tentar responder aqui, tá? Por que essa separação? Qual será o futuro do Chelsea? E qual será o futuro de Maresca? Vamos começar com a primeira pergunta. Por que isso aconteceu? Parece meio que do nada, né? E foi numa velocidade meio assustadora mesmo, como esse divórcio foi se confeccionando. Será que foi por conta das 3 rodadas seguidas sem vitória na Premier League? Ou por apenas 2 vitórias nos últimos 9 jogos na temporada? Talvez pelo fato do Chelsea já estar a 15 pontos de distância do Arsenal, líder da Liga Inglesa? Não foi por conta de nada disso, tá? Não foi por conta de campo e bola. Até porque o trabalho do Maresca, quando a gente olha para o macro, ele tem bons argumentos, né? Perfeito longe disso. Tem várias questões, tem vários senões aí, né? Mas o Maresca, vamos ter um pouco de perspectiva histórica e o trabalho não é nem tão longevo para a gente precisar buscar muito na memória, tá? Ele organizou uma casa que estava muito bagunçada, classificou o Chelsea para a Champions via Premier League logo na primeira temporada e ganhou 2 títulos. O praticamente obrigatório na Conference League, né? Era o Schwarzenegger na creche, o Chelsea com a potência que tem jogando a terceira divisão de competições europeias, mas enfim, ganhou. E depois conquista a edição inaugural da Copa do Mundo de Clubes, que para além de um título que é importante para o Chelsea, para a torcida do Chelsea, deixa aquela sensação muito boa na goleada, no atropelo para cima do PSG na final, né? Então, o Maresca ele chega nessa temporada aparentemente muito bem, começa a temporada bem e ainda que a gente tenha questões, e daqui a pouco eu vou me aprofundar um pouco nelas, o Maresca entrega uma temporada à altura das expectativas, pelo menos das minhas. Só que tudo começou a azedar publicamente no dia 13 de dezembro. Não tem tanto tempo assim. Olha a velocidade como isso escalou, né? Depois de vencer o Everton por 2-0, o Maresca foi à coletiva e do nada, sem nem ter sido perguntado sobre o tema, ele cuspiu marimbondos sobre, disse ele, ter acabado de viver as piores 48 horas como treinador do Chelsea. Um recado indireto, porém claro. Desavenças com a diretoria, não tinha nada a ver com elenco, com jogador, com torcida, não. Era do Maresca para cima. Ainda não foi dito por nenhuma das duas partes o que de fato aconteceu. Será que a diretoria do Chelsea vai começar a vazar alguns problemas na relação com o Maresca para os setoristas e daqui a pouco isso vem à tona? Será que o Maresca vai dar alguma entrevista, agora desempregado, para falar sobre o que aconteceu? Ou será que só descobriremos em algum podcast de futebol daqui a 10 anos? O que a gente apurou daqui, tá? Algumas das razões para essas fraturas na relação. O Maresca sentia que o trabalho dele, com um grupo tão jovem e verde, deveria ser mais prestigiado internamente. Ele também não gostou de não conseguir contratar um novo zagueiro depois da lesão LCA, né, de ligamento cruzado, do importante Levi Colwill na pré-temporada. O Chelsea não contratou e até hoje vive um cobertor curto muito que atrapalha muito o Chelsea em buscar uma consistência, principalmente na Premier League, né? Então, basicamente, o primeiro motivo que a gente consegue ter aqui, né, da nossa apuração, ele é um pouco mais macro, né, não se sentir prestigiado como sente que deveria, e outro, um episódio um pouco mais específico de falta de um reforço na janela de transferências. Segunda pergunta, qual será o futuro do Chelsea daqui para frente? Bom, no domingo já tem jogo importante em Manchester contra o City pela Premier League. E janeiro, inclusive, é um mês de 9 jogos para os Blues, em 28 dias, um jogo a cada 3 dias sem parar. E jogos importantes, tá? Além da Premier, que é sempre importante. Tem o primeiro jogo das semifinais da Copa da Liga Inglesa. Beleza, Fred, Copa da Liga Inglesa, mas é contra o Arsenal.
Então, clássico, não tem como você virar as costas. Começa uma FA Cup, jogo fora de casa contra o Charlton na Fletcher, que daqui a pouco talvez seja o único que dê para poupar. E 2 decisões com o fim da primeira fase da Liga dos Campeões, né? O Chelsea tem 10 pontos e precisa praticamente, necessariamente vencer os 2 jogos que lhe restam para ter chances de classificação direta para as oitavas de final e evitar, além de mais 2 jogos nesse calendário turbulento, uma chance, um risco considerável, a depender do adversário, de cair de maneira precoce na Liga dos Campeões. Primeiro recebe o Paphos, né, vitória obrigatória, e depois visita o Napoli. Então o Chelsea pode chegar no fim do mês precisando vencer o Napoli, sabe-se lá em que condições e com qual treinador. A diretoria quer definir o novo comandante nos próximos dias. Aparentemente não vai dar tempo de chegar para o confronto contra o City, a depender do caminho que o Chelsea vá seguir para buscar esse novo treinador. Eu já explico. E na quarta-feira já tem jogo contra o Fulham. Então, acho que até a partida contra o Fulham, o Chelsea já terá anunciado o novo treinador. Quais são os possíveis nomes? Tem um que vai ser muito fácil se a diretoria definir esse, que é uma aposta muito grande, que é o Liam Rowe Sr., inglês, jovem, treinador do Strasbourg, que faz parte do grupo Blue Co, que administra o Chelsea. Então é basicamente você ir lá e pescar um cara da própria organização para ser treinador do Chelsea, o que certamente será muito simples e muito rápido. Será que é um nome que vai trazer segurança para esse momento mais uma vez turbulento do Chelsea? Tenho minhas dúvidas. Oliver Glasner, ele está insatisfeito no Crystal Palace, não vai renovar e está querendo dar um pulo para cima. Imagino que se o Chelsea o quiser, ele vai querer o Chelsea. Será que ele abandonaria o Crystal Palace no meio da temporada ou prefere cumprir contrato? Será que ele causaria um choque tático tão grande quanto o do Ruben Amorim no Manchester United? Me parece que o Glasner é mais flexível em relação ao 3-4-3, mas é uma coisa que tem que vir na conversa. Um terceiro reencontro com Frank Lampard. Será que isso está nas possibilidades? Ele faz nesse momento um grande trabalho, grande mesmo, à frente do Coventry City, líder da Championship isolado e que pode voltar à Premier League, competição que não disputa desde 2001. Né? Então o Lampard, que já foi treinador com essa gestão, será que ele está dentro das possibilidades? Será que ele abandonaria esse grande trabalho para talvez mais uma vez ser um pouco queimado no Chelsea? Tem o Cesc Fábregas, né, com um histórico como jogador importante e relevante em Stamford Bridge, é ídolo da torcida e faz um grande trabalho no Como, na Itália. Voltando para a Premier League, tem o Andoni Iraola, fez um grande trabalho com o Raio Vallecano, faz um grande trabalho com o Bournemouth, que não vive um grande momento, acabou de inclusive empatar com o Chelsea em Stamford Bridge, um sinal de recuperação. É outro da classe média, assim como o Oliver Glasner, né, da Premier League, que parece prontinho para dar um salto. Esse com um choque tático que me parece com menos fricções. Tem, claro, o Unai Emery. Será que ele toparia sair do Aston Villa? Ainda mais no meio da temporada? O Villa, que acabou de ganhar do Chelsea, está 9 pontos à frente dos Blues na tabela da Premier League. A certeza que teremos o 7º treinador do Chelsea em menos de 4 anos de gestão de Todd Bowley e companhia. Parabéns. Não que o Abramovich fosse um cara paciente com treinadores, mas pelo menos ele ganhava. Pelo menos ele conquistava títulos. E essa gestão que chegou em maio de 2022 e vai para o 7º treinador desde então, ela volta a trazer um momento conturbado quando tinha acabado de conseguir o primeiro acerto, né? O primeiro acerto. Eu já vou em direção da minha opinião sobre essa decisão e essa separação, né, do Chelsea e do Maresca, mas eu quero responder a nossa última pergunta antes de ir para um ponto mais opinativo, que é o futuro do Maresca. Será que o trabalho do Maresca à frente do Chelsea ele traz bons argumentos o suficiente para fazer sombra em treinadores do Big Six que estão ameaçados e que estão balançando? Eu falo de Thomas Frank, no Tottenham,
E falo também, talvez, de Ruben Amorim no Manchester United. Esse tem que ver, né? Porque não tem tanto tempo assim. A gestão do Sir Jim Ratcliffe, que comanda o futebol do Manchester United, disse que nem pensa em demitir o Amorim pelas próximas temporadas, que tem que dar tempo. Será que a sombra do Maresca é tão grande assim para balançar o Amorim, para balançar o Thomas Frank? Acho difícil que ele dê um passo atrás, o Enzo Maresca. Né? Será que ele iria... Vamos supor que o Chelsea busque o Unai Emery. Tudo bem que o Aston Villa não é um passo tão para trás assim, mas vamos supor que o Chelsea busque o Glasner. Será que ele toparia para um Crystal Palace? Para um Bournemouth, se o Iraola sair? Será que ele tentaria a sorte no futebol italiano? Ou será que, sei lá, a sombra dele, a moral dele no mercado é grande o suficiente para aproveitar, quem sabe, um Xabi Alonso caindo no Real Madrid e o Maresca fazer parte dos nomes do Florentino Pérez? Não sei, tá? Acho difícil, mas o Maresca ele sai do Chelsea maior do que ele entrou. Né? Ele chega como campeão da Championship com o Leicester City no primeiro trabalho dele como treinador, depois de ser auxiliar do técnico Pep Guardiola no Manchester City. Há inclusive quem já trace um mapa de Maresca de volta para Manchester, caso o Pep Guardiola saia ao fim desta temporada do Manchester City. O Guardiola gosta muito do Maresca, e o Guardiola, no momento em que ele decidir sair do Manchester City, ele certamente vai ser consultado sobre o sucessor. Né? E o Maresca está entre os treinadores valorizados pelo próprio Pep Guardiola e também pela diretoria do Manchester City. Isso é informação. Agora vamos à parte mais opinativa. Eu acho ruim para o Chelsea, tá? Eu acho que o futebol do Chelsea vai sofrer. É claro que depende de quem vier. E aí eu já vou tirar logo, vou sair do muro. Eu iria atrás o máximo possível do Unai Emery, assim, com mundos e fundos. Tentar trazer o Unai Emery do Aston Villa. Eu sei que o Unai é um cara que ele bateu na primeira prateleira e não conseguiu grandes marcas, né? Não foi bem no Arsenal, não foi bem no PSG. Ele parece ir melhor com clubes de segundo, terceiro, quarto escalões. Villarreal, Aston Villa, né? Mas eu tentaria de novo, cara, porque essa temporada do Unai Emery, ela é magistral à frente do Aston Villa. Não sei como que seria o poder de convencimento dessa diretoria para trazer um cara que tem já uma carreira de costas largas, né? Acho difícil, portanto, mas eu tentaria. Por que eu acho difícil? Porque o Chelsea, da maneira com que há essa separação com o Maresca, eu acho que ele só é atrativo nesse momento turbulento, repito, para um Maresca 2.0. Para um cara que esteja fazendo um grande trabalho num degrau menor, jovem, ambicioso, talentoso, com acertos e defeitos, para tentar aproveitar. O Chelsea é uma grande oportunidade, mas nesse momento, será que é uma boa mesmo para um cara tipo Unai Emery sair do Aston Villa? Ou para tentar convencer um nome tipo Zidane, ou sei lá, cara. Não tem tanta gente graúda assim dando bobeira por aí. E aí é isso, vai tentar um cara tipo o Glasner, o Iraola, apostas, né? O Chelsea, vamos lembrar, o Maresca ele fez o melhor trabalho no Chelsea desde a atrapalhada demissão do Tuchel, né? A gestão Bowley assume o Chelsea, pouco tempo depois queima o Tuchel e vai se atrapalhando, né? Quem é que lembra do Chelsea do Potter, do Pochettino, do próprio Lampard? Lampard 2, né? E não Lampard 1. Então, sei lá, um Iraola, um Glasner podem ir tanto por um caminho Maresca ou por um caminho Potter, né? Não tem muitas garantias. E eu acho que um treinador que ofereça mais garantias, e não tem nenhum nesse momento, né, para ser bem sincero, desempregado, eu acho difícil que ele olhe para esse trabalho do Chelsea, até porque qual é o tamanho da intromissão
da diretoria do Chelsea no trabalho do corpo técnico, no trabalho do Maresca? Será que teve isso? Será que alguém com costas mais largas vai olhar para esse ambiente de trabalho e vai achar interessante? É um elenco grande, é um elenco inchado, é um elenco que tem muita qualidade, mas tem muito jogador verde ao mesmo tempo também. Tem poucas certezas ali, né? Pilares como Caicedo, Enzo Fernandes, Palmer. E aí temos que entender também como é que vai ficar o futuro do Estevão. Não é o único brasileiro, né? Mas é o que mais brilha os nossos olhos e os olhos do torcedor do Chelsea. Mais do que o João Pedro, mais do que o Andrei Santos. E com o Maresca, o Estevão tinha a 14ª minutagem de todo o elenco. Atrás de todos os concorrentes. Pedro Neto, Garnacho e do próprio Gittens. Isso quer dizer que o Maresca administrou mal o Estevão? Não. Inclusive, eu acho que o Maresca administrou bem o Estevão até poucas semanas atrás. Depois dele fazer bons jogos contra Barcelona e Arsenal, eu sei que teve uma pequena lesão no meio do caminho, mas o Maresca, ele escondeu o Estevão demais. Eu não entendi por que ele fez isso nas últimas semanas. O Maresca, o Estevão, ele tem uma minutagem muito boa para quem acabou de chegar do Brasil, né? Acabou de chegar e está com uma minutagem maior do que a que eu esperava, mas isso é também porque o Estevão, ele entrega quase sempre quando ele está em campo. Não é só um treinador com paciência, pelo contrário, o Estevão está queimando etapas pela própria qualidade. Contra o Bournemouth, voltou ao time titular, não jogava desde o começo de dezembro, né, quase um mês, e arrebentou na partida em Stamford Bridge. Foi o melhor em campo com a camisa do Chelsea. E então o novo treinador tem que olhar para essa questão com carinho. Não existe o Estevão estar atrás do Garnacho. Ah, Fred, um joga de um lado, outro joga de outro. Não é assim. O Estevão pode fazer os dois lados, tá? Se o Pedro Neto, eu entendo que tem que ser titular, ele prefere jogar na direita, joga o Estevão na esquerda, como no segundo tempo contra o Bournemouth, ele arrebentou por ali. Não existe. Ou então, se, né, pensando assim, com quem tem um teto maior para entregar, inverte o Pedro Neto de lado e deixa o Estevão na direita próximo do Palmer. Eu entendo que o momento é de um Estevão que não pode ser a 14ª minutagem do elenco, ele não pode estar atrás do Garnacho e do Gittens em termos de oportunidades. Do Pedro Neto eu entendo, mas os outros dois não. E aí vamos ver como que vai ser o futuro do Estevão, como que vai ser o futuro do próprio Chelsea, quem é que eles vão escolher. Não vai demorar mais de uma semana, tá? Não vai demorar mais de uma semana. Até o jogo contra o Fulham é muito provável que o Chelsea já tenha um novo treinador. Não sei qual é a sua opinião sobre essa. A separação, ela é inevitável porque ela vem de uma cisão dos dois lados. Não é o Chelsea que demite o Maresca, não é o Maresca que se demite do Chelsea. Então a separação, ela é inevitável. A minha crítica é ter deixado um trabalho que me parece muito melhor do que, muito mais positivo do que negativo, ser fritado dessa maneira. E aí eu acho que é mais um erro da gestão Todd Boehly. O Chelsea sai pior dessa separação. E vamos ver para onde que o Maresca vai. Talvez caia até para cima. Deixa aqui a sua opinião, por favor. E qual é o seu nome preferido aí do mercado para ser o novo comandante do Chelsea? E nomes possíveis, tá? Não vem falar de Jürgen Klopp. Vamos trabalhar com uma realidade pelo menos mais próxima do que a gente está vivendo. E feliz 2026, tá? Um beijo.